Como é bom beber água, não? Super recomendo. E aí, povo de Deus, tudo beleza? Tudo jóia? Pessoal, antes de mais nada, eu quero primeiramente pedir desculpa. Não, perdão, né? Porque eu falei que ia colocar um vídeo a cada semana, mas eu não estou conseguindo me organizar. Isso porque eu tenho tempo, né, de sobra, mas eu não estou conseguindo me organizar em algumas coisas aí, então eu acabo não esquecendo. Então eu acabo não gravando os vídeos por causa de algumas coisas. Mas enfim, hoje estou aqui novamente, com muita saudade, com certeza. Galera, não se esquece, por favor, de deixar aqui embaixo o seu like, tá? Não se esquece, porque é muito importante para que o vídeo venha crescer, para que o canal venha crescer mais e mais. Se você quer receber mais vídeos, então deixa aqui seu like, porque eu vou saber se você tá gostando. E também não se esqueça de se inscrever aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, por favor, ó. Compartilha aí com o pessoal, pede para eles se inscreverem também. E você tem reparado também que a minha decoração da Frozen, ela tá muito diferente, né? Vocês lembram como é que tava? Agora formou ali sei lá, uma flor, não sei. Mas, bora pro vídeo, que é o que interessa. Imagina você construindo uma cidade. Você constrói a cidade, coloca lá o pessoalzinho nas suas casas, cria uma legislação para aquela cidade e, por fim, você constrói ao redor dela uma proteção, uma muralha, portões que dão a proteção para que estrangeiros não venham invadir a sua cidade, dominar tudo, e também delimitando que aquele espaço é seu. Só que você acaba conhecendo um estrangeiro, que ele aos pouquinhos vai conquistando a sua confiança. No começo você até fica um pouco desconfiado, mas sem perceber você acaba criando uma amizade, ele vai conquistando a sua confiança e você deixa com que ele entre na sua cidade para conhecer. A princípio você começa a mostrar as lindas obras que estão sendo construídas, aquelas fortes casas, belas e maravilhosas, só que o estrangeiro não se contenta em conhecer somente isso. Então ele ganha um pouco mais de confiança e você acaba mostrando para ele as fraquezas também da sua cidade. Você não mostra mais o lado forte, mas sim o lado também que está frágil. De repente, em um dia normal, como sempre, você está lá na sua casa, mas você ouve um barulho. E você se assusta, você sai e vê o que é, e você percebe que tem um monte de gente correndo de um lado para o outro, e olhando mais à frente você vê as suas muralhas, os seus portões, todos caídos. E um monte de gente estrangeira entrando na sua cidade, colocando o terror e ainda roubando as suas coisas. Pois é, galera, a Bíblia mostra uma história muito parecida com essa e é referente ao povo de Israel. O povo de Israel, desde muito tempo, é um povo escolhido por Deus. E Deus tem feito muitas e muitas promessas para o povo de Israel. Promessas de guardá-los, promessas de conquistas. Até porque na época antiga as pessoas guerreavam muito por dominação de terras. Nada diferente de hoje, né? Mas fazer o quê? Só que existia uma regra. Deus falava assim, olha, não adorem outros deuses e eu vou proteger vocês. E eu vou te livrar de guerras. E eu vou estar com vocês o tempo todo. E é exatamente isso que não aconteceu. Por muitas vezes o povo de Israel ia contra o Senhor. Eles começavam ali no caminho certo, adorando somente a Ele, mas as coisas de fora da cidade, sabe? As coisas de outros povos chamavam muito a atenção. Então eles acabavam adorando a deuses de barro, a deuses de pedra, a deuses de madeira, a deuses de não sei o quê. E como tudo que a gente faz tem uma consequência, infelizmente as consequências dessas atitudes não foram nada boas. Deus permitiu que muitas das vezes o povo de Israel fosse dominado por outros povos. O rei Nabucodonosor, que nome bonito, né? É a verdade. E houve uma vez em que o povo de Israel estava em um momento de rebeldia. Então Deus permitiu que esse rei Nabucodonosor invadisse a cidade e devastasse tudo, até mesmo o templo, que era lindo e maravilhoso. Então estava tudo de cabeça para baixo, tudo saqueado. E naquela época, quando um rei dominava um outro povo, ele pegava toda aquela nação, levava para sua nação
para trabalhar como escravos. Então, o povo de Israel viveu por 70 anos na Pérsia com Nabucodonosor. Só que, durante esses 70 anos, surgiu um novo reinado na Pérsia, em que o rei liberou o povo de Israel para viver a sua vida longe dali. Uma das pessoas que ainda permaneceu na Pérsia depois que o povo de Israel foi liberado para sua antiga cidade foi Neemias. Ele trabalhava no castelo do rei. E depois de algum tempo, num dia de trabalho normal, chega alguns parentes de Neemias para visitá-lo. Então ele pergunta: "E aí, cara, como é que tá lá as coisas? Como é que tá o povo?" E é o que nós vamos ler agora em Neemias capítulo 1, versículo 3, que diz assim: "Eles contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões, que haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados." Essa última parte final me chamou muita atenção, porque é muito ruim. Imagina você lá trabalhando, você pergunta como é que tá o seu povo, e alguém vai lá e fala: "Olha, tá nada bem, tá todo mundo ruim, tá todo mundo vivendo na miséria, na pobreza." Acertou, miserável. Os muros não foram construídos ainda. Gente, quando ele fala ainda, eu entendo que já faz um bom tempo que o povo de Israel foi liberado. Até porque, se você quiser proteger a sua cidade, os muros e os portões, naquela época, era o principal método de proteção. Porque os estrangeiros não entravam. A partir do momento que uma cidade está com as muralhas caídas, os muros caídos, cara, qualquer um pode entrar, qualquer um pode roubar qualquer coisa lá dentro. E a mesma coisa que acontece conosco na nossa vida espiritual. Imagina você viver tanto tempo na igreja, se dedicando a preparar o seu coração, construindo ali uma proteção, você tendo comunhão com Deus, protegendo o seu coração para não se contaminar com as coisas desse mundo. Você cria ali as muralhas. Só que, de repente, você começa a ter contato com algumas coisas que não é difícil, né? Hoje nós temos aí a tecnologia, nós temos a mídia, que ajuda muito a gente ter uma visão mais globalizada das coisas. Então a gente tem acesso a muita informação, mas só que a gente também tem acesso a muita coisa que não vale a pena. Mas mesmo assim, a gente tá ali sujeito a isso. Então você começa a ter contato com essas coisas e aos poucos essas coisas vai entrando no nosso coração. E assim como lá no início que eu falei pra você imaginar, o estrangeiro ganhando a sua confiança para entrar na sociedade, também acontece a mesma coisa. Muitas das vezes a gente tem que perceber, a gente deixa com que coisas erradas entrem no nosso coração. Pensamentos ruins, sentimentos de ira, sentimentos de rebeldia, coisas que Deus não se agrada. E a gente não percebe e acaba deixando com que ele entre. A gente até mostra: Deus está comigo, eu não vou deixar com que isso aconteça comigo, então eu estou livre. Mas nós somos seres humanos, não é? Então, como tudo também tem uma fraqueza, a gente acaba cedendo a essas coisas ruins que não agradam ao Senhor. E isso é o perigo, gente. Muitas das vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, mas quando a gente vai ver os muros que nós construímos em muito, muito tempo de comunhão com Deus, muitas das vezes estão totalmente caídos. Ou então começa a criar aquelas rachaduras e depois isso vai deteriorando e cai também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O povo de Israel estava vivendo uma época em que eles estavam muito vulneráveis. Não só porque não tinham os muros, mas porque a comunhão com Deus estava fragilizada. Então, aqui é mais uma coisa simbólica, não é? Quando fala que ainda não tinham construído os muros, é um sinal de comodidade. O povo de Israel, eles estavam muito vulneráveis. Então, primeiramente, eles deveriam construir os muros, reconstruir os muros, colocar os portões para proteger as suas cidades. Começar por fora, construir os muros é o melhor método, porque vai bloquear a entrada de pessoas estranhas. E Neemias, ao ouvir isso, ele ficou muito triste e orou por seu povo. E eu não vou contar a história toda, mas ele conversou com o rei deixou ele sair para voltar para sua terra e ele organizou lá uma equipe para trabalhar e durante 52 dias ele reconstruiu tudo de novo, os muros. E aí foi reconstruindo a cidade de novo e tudo voltou ao normal. O povo de Israel é um povo muito oscilante. Se você for ler as histórias da Bíblia referente ao povo de Israel, você vai ver que um tempo o povo de Israel está muito
tá muito devoto a Deus, mas depois de um tempo vai passando, algumas gerações vai nascendo, então ele vai se voltando às coisas de outros povos, mas depois Deus vai lá e permite que aconteça alguma coisa parecida com isso, e então o povo volta a servir a Deus de verdade. E na nossa vida é a mesma coisa, gente. A gente não se diferencia em nada do povo de Israel. Muitas das vezes nós somos tão fiéis a Deus, só que as circunstâncias da vida, o contato com muitas coisas que não agradam a Deus, faz com que a gente venha oscilar. Então a gente acaba cedendo a muitas coisas. Isso acontece, é normal. Só que a gente não pode se acomodar. Se você se encontra em um momento de acomodação, não permita que os seus muros estejam caídos ainda. Levante-se assim como Neemias fez. Monte aí uma equipe, você sozinho e o Espírito Santo, ou até mesmo um amigo que possa te ajudar a voltar a ter essa comunhão a mais com Deus. Porque os muros eles são construídos principalmente em contato com Ele. A gente tem que entender que quando Deus ele está no centro de tudo, nossas vidas, Ele nos protege. Claro, vem as dificuldades, sim, vem os problemas. A gente tá no mundo, a gente tá vivendo essa crise, a gente também é afetado. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, os seus muros podem estar caídos, mas esse é o momento que você tem que se levantar e reerguê-los. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham ouvido muito bem e ponham em prática tudo que eu falei aqui, porque eu sei que não sou eu falando, é o Espírito Santo, porque ele falou muito comigo. E se falou comigo, eu gosto também de passar pra vocês, eu gosto de aconselhar vocês, porque muita gente tá passando por essa situação e muitas vezes nem sabe. Então faça uma autoavaliação e comece a mudar. E é isso aí, gente. Eu espero ver vocês logo, logo. Eu não vou prometer que eu vou colocar semana que vem, porque vai que eu falo e não cumpro de novo, né? Infelizmente. Mas eu vou tentar. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!